Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso 12º encontro. Espero que todos estejam bem. No nosso último encontro, nós terminamos a parte 2 do nosso curso, onde nós estudamos sobre a graça. Hoje nós vamos iniciar a parte 3 do nosso curso, conversando sobre a importância da oração. No nosso próximo encontro, nós vamos olhar com um pouquinho mais de atenção a oração do Pai Nosso. A oração é uma das mais belas formas de nos encontrarmos com o Senhor Deus. Podemos nos encontrar com Deus na leitura da palavra, em uma música, na natureza, através de um conselho bíblico de um amigo. Com exceção da leitura da palavra, nada se compara à oração. Talvez nós nunca tenhamos nos dado conta, mas por meio da obra de Jesus na cruz, nós podemos nos colocar diante do Criador de todas as coisas e falarmos dos nossos desejos, dos nossos sofrimentos, das nossas alegrias e de todo o nosso amor e do nosso louvor por Ele. Orar é a nossa resposta a tudo que temos aprendido dele na sua palavra. E a palavra de Deus nos encoraja e nos incentiva a orarmos sem cessar. É o que está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 17. Mas, para falar, a gente precisa primeiro ouvir. Nós só falamos porque Ele nos chamou para conversar. As nossas orações, elas são uma resposta ao próprio convite que Ele nos fez. Para que o cristão possa orar de um modo correto, é preciso que, primeiro, ele ouça a Deus. Nunca saberemos o que falar se nós, primeiro, não escutarmos. Podemos acabar falando muitas bobagens. E assim corremos o risco de não sermos ouvidos por Ele, de não termos as nossas orações respondidas. Olha só esse texto de Tiago, capítulo 4. Eu vou ler dos versos 2 até o verso 4. Diz assim: querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. De acordo com Tiago, é possível que alguém esteja falando com Deus e não esteja sendo ouvido por Ele. E a razão disso está no verso 4. Não é possível manter uma amizade com o mundo e com Deus ao mesmo tempo. Nós já falamos sobre isso em nossos encontros passados. Deus nos chama para sermos santos, separados. Lembra? E separados do quê? Exatamente, do mundo. Um coração dividido nunca agrada ao Senhor. O Senhor deseja exclusividade total. E como que eu sei disso? Lembra quando estudamos os primeiros 5 mandamentos? Lembra do primeiro mandamento? Não tenha outros deuses além de mim. Está lá em Êxodo 20, verso 3. Por isso a gente precisa ouvi-lo. Porque se não escutarmos, nunca vamos conhecê-lo. E como vamos amar aquilo que não conhecemos? Percebe a conexão? Eu só posso conhecer quem é o Senhor Deus, o que Ele gosta, o que Ele detesta, o que me aproxima dEle, o que Ele espera de mim, através da Sua palavra. Ele escolheu se revelar a nós através desse livro maravilhoso. É através da leitura da Bíblia que o Espírito Santo trabalha em nossos corações. É nesse livro
que encontramos as respostas para as nossas perguntas. Ou seja, antes de orarmos, precisamos ler a palavra, ouvir a palavra, cantar a palavra, ver a palavra, a fim de que possamos orar a palavra e conforme a palavra. Todos os nossos sentidos precisam ser tocados por Deus e pela sua revelação. E isso precisa acontecer todos os dias. Então, as nossas orações serão uma resposta à sua palavra revelada. Orar é falar com Deus, é reconhecer quem Ele é reconhecer nossa total dependência dEle. Nós oramos porque reconhecemos que nós não podemos nada, que não temos poder nenhum para mudar as circunstâncias das nossas vidas. Por isso a prática da oração é tão difícil. A oração requer de mim algo que eu não gosto de fazer. Ela exige que eu vá contra algo que o mundo sempre nos ensinou. Que tudo só depende de nós, da nossa força, da nossa vontade. É claro, precisamos nos mexer. Se precisamos de um emprego, por exemplo, é necessário fazer um currículo, procurar oportunidade na internet, falar com outras pessoas, entregar nossos currículos em vários lugares. Nós oramos, e então nos mexemos. Mas precisamos nos dar conta de que não podemos prever quando a doença virá, ou quando uma tragédia vai acontecer. Não podemos prever desastres, não podemos controlar o tempo, mas o Senhor pode. Ele está no controle de todas as coisas. Sem oração, não há relacionamento. Falar com Deus aumenta a nossa comunhão com Ele. Falar com Deus nos traz paz ao nosso coração. Como é possível amar alguém se não passamos tempo com essa pessoa? Por isso, precisamos nos organizar e agendar momentos de oração ao longo do nosso dia. Na Bíblia, nós vemos que haviam momentos de oração. Olha só, em Atos, capítulo 3, no verso 1, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Esse outro texto, em Atos, capítulo 10, no verso 30, Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. Por essas passagens e tantas outras, nós vemos que as pessoas tinham momentos de oração. Momentos certos, específicos, às vezes até agendados. Seria um exagero da nossa parte colocar em nossas agendas momentos de oração? Sinceramente, eu não acho que seria nenhum exagero. Seria saudável se todos agissem dessa maneira. Humanamente, é muito fácil negligenciar, deixar para depois, esquecer esses momentos a sós com Deus. É muito difícil deixar o celular, o computador, os jogos, as redes sociais, todos aqueles curtir e os likes para se encontrar e ouvir o maior criador de conteúdos de todos os tempos. Da mesma forma como é hoje, no tempo em que as histórias do Novo Testamento estavam acontecendo, pessoas facilmente podiam se distrair com outras coisas e deixarem de orar. No tempo dos apóstolos, não era muito diferente, porque eles também viam a necessidade de perseverarem na oração. E nós só perseveramos naquilo que não nos é natural. Olha só o testemunho das Escrituras. O texto em Colossenses, capítulo 4, no verso 2, diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Atos, mais uma vez, no capítulo 1, no verso 14, diz:
Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Romanos, capítulo 12, no verso 12 também, diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. O texto de Efésios, capítulo 6, no verso 18, também fala: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. O testemunho das Escrituras é muito claro. Nós devemos perseverar na oração. Não podemos desanimar. Não podemos abandonar a oração. Não podemos permitir que as nossas dúvidas nos afastem da oração. Não podemos deixar que uma possível demora em uma resposta nos afaste da oração. Para nós, orar deveria ser tão natural quanto respirar. Orar tem a ver com a mudança do nosso próprio coração e não com a mudança dos planos de Deus. Aliás, essa é uma outra grande mentira sobre a oração que ouvimos com alguma frequência no meio evangélico. Não há nada em nós, ou que possamos fazer, ou dizer, que faça com que Deus mude de ideia. O Senhor Deus é soberano. Olha o que o apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 11. Eu leio os versos de 33 a 36. E diz assim: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Você viu que impressionante? Incrível, né? Um outro ponto interessante. Você já se apaixonou por alguém? Quando nós estamos apaixonados por alguém, o nosso maior prazer é falar com essa pessoa, ou falar dessa pessoa para outros. Algumas pessoas, ao passarem por esse processo de conversão, que nós já comentamos nos nossos encontros, sentem o maior prazer de falar com Deus e sobre Deus para todos que estão à sua volta. E isso é natural. Falar com quem nós amamos é sempre um prazer, nunca um fardo. Como conclusão desse nosso encontro de hoje, a gente precisa se lembrar de que precisamos buscar ao Senhor em oração. Nessa busca, sempre saímos mais fortes e mais leves. Deixar sobre Ele o nosso peso, os nossos fardos, nossas dores e os nossos pecados faz com que a oração seja um bálsamo para nós mesmos. Oramos para que sejamos transformados, para que nós sejamos moldados conforme a vontade dEle. Se a única forma de ouvir o Senhor é através da sua palavra, a única forma de sermos ouvidos por Ele é através da oração. Não deixe de programar momentos durante o seu dia para passar ao lado do Senhor em oração. Nosso próximo encontro, nós vamos ver com mais detalhes uma oração muito especial. Uma oração que nos ensina como e o que nós devemos orar. A oração do Pai Nosso. No nosso material, na seção do Aprendendo, nós temos 3 perguntas. E para o nosso próximo encontro, nós temos 2 leituras da oração do Pai Nosso. Uma em Mateus e outra em Lucas. E algumas coisinhas para a gente pensar. Você consegue perceber como a oração do Pai Nosso está dividida?
E quais são essas divisões? Pois é, queridos, o nosso encontro de hoje termina aqui e, como sempre, eu quero terminar com uma oração. Fechar os nossos olhos para que nada desvie a nossa atenção. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós louvamos o Teu nome, Pai, agradecidos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, de conhecer mais a respeito da oração e estreitar nosso relacionamento contigo. Pedimos ao Teu Espírito Santo que nos dê o entendimento da Tua Palavra, Pai, e a capacidade, a força de sermos perseverantes na oração. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso, queridos. Nós nos vemos daqui a 15 dias. Fiquem com Deus, um abraço e até lá.